Oi, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre a ferramenta texto e vou colocar também o texto em formas, né? Colocar num círculo para vocês verem como que a gente faz, por exemplo, uma arte, né? Como, por exemplo, uma logo assim. E aí ela tem o texto, né? Colocado dessa forma aqui. Então, eu vou explicar como faz isso. Então, a diferença entre texto artístico e caixa de texto. Quando a gente vem aqui na ferramenta texto, a gente tem a opção de texto artístico. Ó, a gente clica, é um texto artístico que a gente vai fazer. Então, texto artístico. Para a gente ter uma opção de caixa de texto, a gente tem que clicar e arrastar para fazer a caixa de texto. Aí a gente faz uma caixa de texto. Vou colocar um texto aqui dentro. Coloquei. Quando ele fica assim, ó, com as bordas vermelhas, significa que o texto tá maior do que a caixa. Deixa eu tentar resolver isso aqui fazendo isso aqui. Ainda tá maior do que a caixa. Bom, eu vou apagar uma parte desse texto aqui, porque é só um texto exemplo. Tá vendo que ele tá maior ainda, né? Vou apagar uma parte dele. Pronto. Isso é uma caixa de texto, tá? Você consegue redimensionar ela assim e assim. Opa! É assim, tá? Vou baixar ela um pouquinho. Tá bom? Então, eu consigo redimensionar assim e redimensionar assim. Quando eu tô com a ferramenta de texto artístico selecionada, eu tenho algumas opções de configuração aqui na barra superior, ó. Essas configurações, elas são do texto artístico. E essas aqui, quando eu tenho uma caixa de texto, ela aumenta aqui umas possibilidades para mim, ó. Vou clicar aqui no texto artístico, ela some, tá vendo? Vou clicar no texto de caixa, ela aparece. Tá aqui. Aqui é fuçar, né, gente? Aqui é a fonte. Então, eu vou fazer aqui no texto artístico. É a fonte. Fonte. É tamanho. Eu posso mudar o tamanho tanto ali quanto aqui. Certo? Aqui nesse caso, não, ó, eu vou mudar a fonte para eu habilitar aqui o negrito, que essa daqui provavelmente não tem. Vou colocar no Arial. Arial vai ter. Cadê a Arial? Aqui. Ó, a Arial ela tá com o negrito selecionado, tá vendo? Vou desselecionar. Ó, itálico e sublinhado. Mesma coisa serve para a caixa de texto. Só que a caixa de texto ela tem essas opções aqui. De eu colocar número, né? Então, eu clico ali, ó. Eu coloco número. Coloco essas bolinhas de marcação, enfim. Tá. Ferramenta forma para usar de espaçamento entre as linhas e as letras. Eu não uso dessa forma, tá? Eu só vou mostrar que dá para fazer isso, mas eu não uso desse jeito. Com a ferramenta forma selecionada, você consegue segurar aqui ou aqui e ó, aqui você diminui o espaço entre as linhas. E aqui você diminui e aumenta o espaçamento entre as letras. Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de fazer da forma
mexendo aqui nas configurações de propriedades, que é o que a gente vai fazer já já. Então, configurações de margem para texto. O que seria isso? Opa! Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Ó, quando a gente está com a ferramenta forma, vamos fazer nessa, ferramenta forma selecionada, a gente consegue mexer cada item separadamente. Ó, e ainda assim, isso é um texto. Quer ver? Agora vou... Ó, isso ainda é um texto, ó. Ó, ok, movimentar. Quer ver? Devo dar um espaço aqui. E vou mexer de novo. Ok? Bom, isso era uma coisa que eu queria mostrar. Aí, para você mover a caixa de texto, tem que estar com a ferramenta seleção ativada, né? Então, vamos para a configuração de margem de texto. Então, quando a gente está fazendo um texto numa caixa de texto, o Corel, ele nos dá ali, ó, uma opção aqui de margem, que também eu não gosto de usar ali, eu gosto de usar aqui em propriedades, que a gente já vai ver, mas é possível. Então, o que eu escrevi aqui? A primeira seta é para recuo da primeira linha do parágrafo, e a segunda seta, que é embaixo, é para recuo do corpo do texto. Então, essa é a primeira linha do parágrafo, e esse desculpa, essa é a primeira linha do parágrafo, e esse aqui é o corpo do texto, tá? Então, isso aqui é corpo do texto e isso aqui é a primeira linha do parágrafo. Vamos ver como que fica? Vou mexer ali, ó, aqui. Então, a primeira seta é para recuo da primeira linha. Tá vendo? E a segunda setinha aqui embaixo é para recuo da segunda do corpo de texto. Ok? Beleza. Então, vamos em propriedade do texto, que dá pra gente fazer tudo isso de forma mais profissional e não tão amadora, assim, fazendo no empirismo, né? Que seria aqui, ó. Vamos primeiro, se você não tiver propriedades e nem aqui o texto, que é esse aqui, você pode ir em janelas de encaixe e selecionar texto e propriedade. Então, janelas, vou fazer aqui rapidão, janelas de encaixe, propriedades aqui, textos aqui. Aí eles vão aparecer aqui do lado. Então, a gente vai ver aqui parágrafo e o espaçamento entre linhas e letras, que eu acabei de falar. Então, aqui o parágrafo, você pode mexer, né? Você pode justificar, você pode alinhar à direita, deixar ele centralizado, enfim, deixar ele justificado à esquerda. Aqui é o espaçamento entre linhas, tá vendo que aqui é um texto e tá dando um espaçamento na primeira linha e a segunda? Né? Esse é o desenho, isso que quer dizer. Então, é o espaçamento entre linhas, ó, vou diminuir, vou aumentar, vendo? Ó, beleza? Aqui é o espaçamento entre letras. Então, veja, aqui a setinha, o espaçamento, a setinha é na vertical e aqui é na horizontal, porque é o espaçamento entre a letra A e B. É isso que esse desenho quer dizer. Então, vamos diminuir e vamos aumentar. Então, eu gosto de fazer essas alterações por aqui e não daquela maneira com a ferramenta forma. Tá? Letras maiúsculas e minúsculas. Tem como, por exemplo, se eu digitei isso daqui, mas era para tudo ser maiúsculo.
botão direito, mudar maiúsculas e minúsculas, e aqui eu tenho as opções. Maiúsculas, primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Olha lá. Vamos de novo. Inverter maiúsculas, ó, né? A gente não sabe muito bem para que isso serve, né? Mas tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Ó. Tudo minúsculo, ok? Texto em formas. Agora sim, texto em objeto. Vamos pegar um texto em um objeto. Fazer um círculo certinho. Vamos ver. E aí a gente quer escrever nessa linha aqui do círculo, quer fazer um texto curvo. Tá vendo que aqui ele, se eu clicar aqui, ele vai escrever aqui no meio, não tem nada a ver, tá? Se eu clicar, deixa eu pegar a ferramenta de novo. Se eu clicar aqui quando faz essa cobrinha ali, significa, ó, tá vendo que apareceu borda? Significa que eu vou escrever na borda. Aí ele já me dá o cursor ali. E eu vou escrever. Então, texto em borda. Na borda de um objeto. Em borda, objeto. Vamos pensar que isso é um logo. E eu quero que isso fique centralizado aqui no meio. Isso está errado. Aqui tem um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho, eu consigo mexer esse meu texto. Ó. Legal? Mas vamos supor que eu quero saber se está alinhado mesmo. Eu posso vir aqui, puxar uma linha guia, colocar, né? Percebi que não está alinhado. Então, mais um pouquinho. Deixa eu ver. Agora ficou alinhado. Se eu não tiver com as réguas aqui aparecendo, as linhas guias aparecendo, eu venho aqui em exibir réguas. Aí vai aparecer. Se eu quiser deletar essa forma aqui, eu venho, clico em cima da forma, Ctrl, Delete. Desculpa, com Ctrl apertado, tá, gente? Então, eu venho em cima, eu venho com Ctrl apertado, clico em cima da forma e Delete. Peraí. Tá. Aí. No meu aqui, no caso, tá só Delete, viu? Deixa eu ver. Não, é Ctrl e Delete. Isso mesmo. Beleza. Mas eu quero, na verdade, fazer um espelhamento. Vamos supor... Vamos rotacionar isso daqui? Olha lá. Deixa eu pegar. Não vai girar o texto. Aqui. Ó, vamos girar aqui. Eu não queria que... Oh, meu Deus. Opa. Isso aqui é outra coisa que eu tenho que mostrar. Ó, dá pra eu colocar pra dentro, pra fora, né? Só mexendo aqui no texto, ó. Beleza? Vamos supor que eu quero que isso fique aqui, só que vai ficar de ponta cabeça, né? Deixa eu pegar de novo ele aqui. Ó. Pô, tá de ponta cabeça agora. Eu quero que ele fique, mas que ele fique normal. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, e eu espelho o meu texto. Pronto. Texto em borda objeto. Eu espelhei aqui, usando aquelas duas ferramentazinhas aqui, ó, né? Voltar pro que tava. É isso aqui. Tá? Bom, acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo que tinha que mostrar nessa ferramenta aqui.
Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode me perguntar. Acho que é isso, tá bom? Valeu, pessoal!